junto nunca! Tá fumando, não pode ceiar. Aí que tem que ceiar, senão não vai deixar de fumar, caramba! O texto diz: aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Como que a pessoa vai permanecer em Jesus e vencer o pecado se ela não ceia? Teria a Santa Ceia tamanho poder sobre a vida do homem, igual esse rapaz fala? O fato de você comer a ceia, ingerir a ceia num culto de domingo, teria tamanho poder sobre a sua vida? Primeiramente, tudo que ele fala realmente está escrito. Mas é realmente o que a Bíblia quer dizer? Ou será que não é só mais uma tática do sistema religioso para prender as pessoas nesse mundo material? Para entender, a gente precisa entender primeiro o que é a carne e o sangue que essas passagens falam. Então a gente vai começar no Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 1. Está escrito: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Tá? Quando o Verbo se fez carne, quando Jesus, como homem, desceu à terra. A partir desse versículo, a gente vai dar continuidade a partir de João capítulo 6, versículo 51. Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então você percebe que ele fala que o pão, ele é o pão vivo, e esse pão é a própria carne dele. Voltando no capítulo 1, a gente vê que o Verbo se fez carne. Então aqui a gente já começa a ter um esclarecimento. Que quando ele fala para comer a carne, né? Ele não está falando literalmente que a gente precisa ingerir a carne dele ou algo que simbolize a carne dele. Se a própria carne dele é o Verbo, entende? No sentido espiritual. Ele aqui nos fala de um alimento espiritual, né? Vamos dar continuidade. No 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Que da mesma forma que o sistema religioso entende, os judeus entenderam aqui. Eles se questionaram: ele está falando no sentido literal? Então seria para praticar canibalismo? É isso que ele estaria falando? Né? Porque eles, da mesma forma que nós enxergamos, né, costumamos enxergar de forma literal, de forma física. Eles também enxergaram. E o jeito que o sistema religioso também nos ensina. Continuando, no 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Bom, então o pão a gente já entendeu que é a carne, que é a própria palavra, o verbo que se fez carne. E o que seria o sangue? O sangue, traduzindo, seria aceitar Jesus como Salvador, pois aquele que não bebe o sangue de Cristo não aceita o sacrifício feito na cruz, recusa o sacrifício de Cristo na cruz, né? Que é o que representa o sangue. Então, se não comermos o nosso alimento espiritual, que é a própria palavra, o próprio evangelho de Cristo, e não aceitarmos como o nosso Salvador, não teremos vidas em nós mesmos. Percebe? Você consegue começar agora a fazer essa analogia que o que ele nos ensina é algo relacionado ao espiritual? Talvez você esteja se perguntando: ah, mas na última ceia ele falou para fazermos isso em memória dele. Então, continua aí que a gente vai terminar de explicar aqui e já vamos para essa parte para você entender, tá? No versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se a gente seguir a lógica da Santa Ceia, onde o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo, né? Simbolicamente eles falam. Se a gente seguir por essa lógica da Santa Ceia, a gente praticar o ato físico de comer esse pão que representa o corpo de Cristo e tomar esse vinho que representa o sangue, a gente já teria a salvação. Se a gente seguir nessa lógica que realmente isso simboliza o corpo de Cristo e o sangue, essa prática da Santa Ceia. Mas aqui você já começa a ver que ele não fala das coisas materiais, é algo relacionado totalmente ao mundo espiritual, tá?
Continuando. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Porque a sua carne é a comida que te produz a vida para a eternidade. E o seu sangue é o que te dá a vida eterna. Entende? O 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Uma pergunta: o que te aproxima de Deus? Você comeu uma santa ceia no domingo ou você viveu uma comunhão com Ele através do seu evangelho, através de busca em oração, buscando em espírito e em verdade? O que verdadeiramente te aproxima? O fato de você comer, ingerir literalmente, ou você fazer algo além disso, algo espiritual? Busquemos em espírito e em verdade, né? Já está escrito. Continuando. Já vamos pular para o 58 aqui, tá? Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Né? Você vê que ele faz um comparativo com o maná. O pão que caiu do céu. Aquele pão que caiu do céu para suprir o corpo físico, para que as pessoas não morressem de fome, né? E quando ele fala que ainda assim morreram, não somente da morte física, mas da morte espiritual. Por quê? Porque o povo de Israel que estava no deserto comeu maná e mesmo assim morreu espiritualmente, porque se desviaram do verdadeiro caminho, né? Não comeram o pão de Deus, o pão espiritual. Você percebe que não tem nada a ver com o ato físico, porque se fosse assim, eles comeriam maná e não morreriam. Se literalmente um pão, o pão que você ingere para matar sua fome, no caso deles. Então, daqui a gente já parte para o 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, as palavras que ele fala, aqui ele já deixa bem claro que são espírito. Aqui ele não fala nada relacionado ao mundo material, mas sim que a gente nos alimente espiritualmente com a sua doutrina, com o seu evangelho, a sua palavra, o tendo como o nosso Salvador. Percebeu? Agora, falando da ceia, né? Você deve estar se perguntando aí. Não, mas na ceia ele parte o pão e fala para fazer isso em memória dele, e toma o vinho. Bom, realmente. Então a gente vai para a passagem da última ceia. Eu peguei a de 1 Coríntios 11, 23 ao 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso é Paulo falando, tá? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Você vê que Paulo fala aqui que o que ele recebeu, ele ensinou. E o que Paulo está falando? Do partilhar do pão. Que Cristo, quando ele partilha o pão com seus discípulos, ele fala que o pão é o corpo. E o que a gente entendeu pelo corpo de Cristo, pela carne de Cristo, que é o próprio alimento espiritual. E não algo relacionado a esse mundo físico. Entende? Por isso que Paulo fala, o que eu recebi do Senhor, eu também ensino. Porque o partilhar do pão é o próprio ensinamento do Evangelho. Conseguiu entender que não tem a ver com realizar algo físico, né? Vamos lembrar que Jesus fala: as palavras que eu disse são espírito e vida. Porque o espírito é o que vivifica. Lembra bem. O 25. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, aqui ele fala que o sangue dele é o que testifica o Novo Testamento. O sacrifício dele é o que nos introduz ao Novo Testamento. Ensino do Novo Testamento. Ali, ainda mais naquela época, que antes era a prática do judaísmo, ali a gente passa para esse novo ensinamento, o Novo Testamento, pelo sangue de Cristo. A partir do seu sacrifício é quando nós
alcançamos a salvação pela graça, pelo seu sacrifício. Percebe que a Santa Ceia é algo totalmente ligado a esse mundo material? O espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu disse para vocês são espírito e vida. Percebeu que não tem nada relacionado ao mundo físico, que a prática da Santa Ceia, né, dessa Santa Ceia que o templo religioso te ensina, o sistema religioso te ensina, não é algo que é ensinado por Cristo, porque em momento nenhum ele nos ensina a praticar algum ritual físico, né? Por mais que pareça quando ele fala, mas quando você entende que a palavra é o pão e o seu sangue é a salvação, o seu sacrifício na cruz, você não faz ligação com o mundo material. Porque o sistema religioso, a gente sabe muito bem que sempre cria um jeito de prender a gente no mundo material, né? Eles sempre querem prender a gente debaixo de alguma liderança religiosa, né? Prender a gente ao templo. Eles falam como se a gente pudesse encontrar Deus somente ali, né? Debaixo da liderança desses líderes religiosos. Então, é necessário a gente entender que tudo que Jesus nos ensinou nessas passagens são espírito, coisas espirituais, não tem nada relacionado ao mundo físico, não tem nada que nos induza a comer uma santa ceia física, porque isso não nos aproxima de Deus. Além de não te aproximar, ainda vai te afastar, porque a gente sabe bem que o próprio protestantismo saiu debaixo do teto do catolicismo romano, né? E o catolicismo romano, a gente sabe muito bem que se diz ser cristã, né, uma religião cristã, mas comete vários atos pagãos, que são abominações, inclusive, na Bíblia. Entende? Na Bíblia está escrito. E ainda assim eles cometem como se não fosse nada, né? Inclusive, a Eucaristia, que quando foi para o protestantismo, teve o nome de Santa Ceia, mas é a mesma prática, né? Não é uma ceia que representa Jesus. Porque quem sabe a fundo mesmo, sabe que o catolicismo, eles nada mais do que usam, né, a figura de Cristo para mascarar o verdadeiro Deus que eles servem, que é o Deus Mitra, né? O Jesus deles, na verdade, é só uma máscara que eles colocam em cima do Mitra, desse Deus que eles adoram na verdade, né? Então é importante você saber o significado por trás disso, entende? Então é isso aí, muito obrigado. Quem ficou até o final, deixa o feedback se ficou claro, se ficou alguma coisa confusa, algo que vocês não entenderam, deixa o feedback aí que a gente está sempre buscando melhorar. Se inscreve no canal e Deus abençoe. Valeu!